Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando continuidade ao índice analítico, conforme a gente está degustando do Catecismo da Igreja Católica, que é uma bênção na nossa vida, os ensinamentos, junto com a palavra, junto com o magistério, junto com a tradição, a doutrina de Cristo, nos direcionando para que o nosso coração tenha um direcionamento amplo do tamanho da graça que Deus deixa para nós. Que a gente possa se envolver, degustar, diante de cada versículo, diante de cada ensinamento, de cada parágrafo do Catecismo. Hoje nós vamos ver o parágrafo 122, o Antigo Testamento, realização das promessas do Antigo Testamento. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo. Então, aqui já começa dizendo para nós que tudo que nós vamos ouvir no Antigo Testamento, ele vai estar preparando a vinda do Cristo, que é o nosso Senhor, para que nós possamos ter a plenitude. Eu tiro o seguinte pensamento, irmãos. Um pensamento afirmado na fé. Quando nós lemos a história de Adão e Eva no paraíso, quando ali nós rompemos com a graça, que é estar em estado de graça, por causa do pecado, diante da desobediência, diante dos erros do ser humano, diante dessa falha que é o quê? Uma falha diante da obediência a Deus. Então, é uma escolha que tivemos, né? Quando fala assim que tivemos, por quê? Porque nós temos a concupiscência do pecado. Ficou em nós para que nós tenhamos o declínio para essa decair. Mas quando Deus envia o nosso Senhor Jesus para que nós tenhamos a plenitude, para que nós aprendamos a lidar com essas situações e a romper com o pecado, quando nós dizemos não ao pecado e sim a Jesus Cristo, mas nós já fomos libertos de todo o pecado quando nós somos batizados. Nós somos libertos, nós passamos de criatura a filhos amados de Deus. Só que o que acontece? Diante da concupiscência do pecado, esse declínio de a gente cometer o pecado, nós precisamos estar em estado de graça sempre, confessando. Aqui nós temos os sacramentos, nos unimos a Cristo. Quem diz que não tem pecado é um mentiroso. Então é nessa unidade que nós temos a redenção dos pecados com Jesus. Por isso que tudo que nós ouvimos no Antigo Testamento já prefigurava ao nosso Senhor, a profecia de Deus sendo cumprida em Jesus. Embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontra-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nestes livros, enfim, está latente o mistério de nossa salvação. Então aqui está dizendo o que a gente acabou de dizer, que o Antigo Testamento ele vai nos levar à presença de Jesus. Então por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos a luz do Novo. Por quê? Porque já aconteceu, já presenciamos, nós estamos conscientes da graça. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando Deus fala lá para os alimentos impuros, Jesus já falou sobre a correção dos alimentos, né? Por quê? Porque Ele está no Pai, o Pai está nele. Então, Deus trazendo para nós. O que eu vejo assim, irmãos? Deus dá para nós, por exemplo, que nem do alimento, né? Não vai comer a carne do porco, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Ele vê a tua obediência. Mas não que aí Jesus explica, não que esse alimento, a partir de agora, vai te tornar impuro, porque não vai te tornar impuro. A impureza era a desobediência, não o alimento. Não vai fazer mal. Mas ele vai, o que Jesus fala, não é o que entra, é o que sai da tua boca que vai te tornar impuro. Então ele dá a correção, ele dá a plenitude diante das leis, diante daquilo que foi direcionado. É igual eu disse, não vai comer dessa fruta da maçã. A maçã faz mal? Não.
Não vai fazer mal. Vai fazer mal a desobediência. Né? Então o fruto é comestível? É comestível. Mas o problema é a desobediência. Igual a carne do porco. Ela é comestível? É comestível. Então, o porquê que Deus falou? É diante da obediência. Você não vai comer desse animal, você vai comer desse aqui. A partir do momento que eu te liberar para você comer dele, você vai comer. Então, é como você dentro da sua casa. Não, você não vai comer esse alimento após comer. Por exemplo, a melancia. Sempre você vê falar. Você não vai comer melancia e vai tomar leite, que vai fazer mal. Então, é uma ordem, é uma obediência. Você comeu, fez mal? Ah, mas agora eu comi e a partir de agora você pode comer que não vai fazer mal. Então, é esse discernimento que a gente tem que entender que a luz do novo traz para nós, na presença de Jesus, o verdadeiro sentido de toda a palavra de Deus. Por quê? Porque ele está no Pai, o Pai está nele. Então, a partir de Jesus, tudo que ele nos orientar, tudo que ele nos mostrar, ele vive a nossa humanidade, ele traz a plenitude para nós. Mas nós estamos falando aqui sobre a realização das promessas, é o que eu estou acabando de dizer. Tudo foi em Jesus. Então, lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Isaías disse assim, olha só para você ver, irmãos, como que é. Quem conhece a história de Jesus no Novo Testamento, no Evangelho, você vai ver o que Isaías está falando lá bem tempos antes atrás, né? Ele vai dizer assim, em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, tudo que nós estamos falando aqui, nós presenciamos aqui. Então, a promessa de Deus, por amor, um amor, como diz aqui o catecismo, né? Um amor que salvífico de Deus, diante dessa pedagogia do amor salvífico de Deus. Então, que a gente possa compreender que com o catecismo, com a tradição, com o magistério, nós vivenciamos a vida de Cristo na plenitude, corretamente, no mover do Espírito Santo, um só agir, um só pensamento. E por isso, irmãos, eu quero junto com você agradecer a Deus. Porque Deus fala, Ele cumpre e Ele faz isso para nos amar, faz isso para nos libertar, faz isso para nos dar a salvação. Então, querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz por nós. A nossa vida está entregue em Tuas mãos. Coloco neste momento, Senhor, o meu agir, o meu proceder diante de Ti, para que o meu coração seja agraciado pela Tua presença, para que a minha família seja agraciado pela Tua presença, para que a nossa vida seja transformada pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, eu quero rezar este Pai Nosso, como o Senhor nos ensinou, a chamar o nosso Senhor de Pai. Por isso, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.